Esse vídeo é rapidinho, é relembrar um pouco de movimento circular uniforme, mas só o que vai ser importante mesmo para conseguir entender aquelas equações do MHS. Então eu tenho aqui um desenho de um círculo, né, e vai ser esse objeto amarelo em movimento circular uniforme, ficando dando volta nesse círculo amarelo aí. Então eu vou começar aqui, vamos supor que depois de um tempo ele vai ser colocado, ou ele vai estar nessa posição aqui. No movimento circular uniforme, você pode olhar de duas formas. Você pode olhar da forma linear, ou você pode ver pela forma angular. E é essa parte angular que eu quero focar nesse vídeo, que é a parte que faz mais sentido e que ajuda mais para entender o MHS. Então, essa parte angular é a seguinte. Eu tenho uma posição inicial aqui, que para mim eu vou chamar de ângulo inicial, ou fase inicial, que é esse φ, que é esse símbolo, só que um zero, quer dizer que é o inicial. Desse jeito que está agora, o meu ângulo inicial é zero. Aí você pensa, mas calma, mas por quê? É porque essa vai ser minha referência de medir ângulos. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu fosse pegar a fase onde esse cara está agora, o ângulo que ele está agora, deixa eu botar isso um pouquinho mais grosso. Esse aqui seria um ângulo, uma fase que não é inicial, porque ele não começou aqui. Esse seria o ângulo depois de algum tempo, mas ele é medido a parte do centro. Então é esse ponto inicial, o centro, eu vou chamar de O. É esse centro que define. É por isso que se eu fosse fazer uma linha que fosse ligar o centro ao ponto inicial, realmente o ângulo seria zero. Só porque não tem nada. Certo? Aqui ficou meio ruim de ver. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Bom, não vai dar para ajeitar muito bem, mas a ideia é que se eu começar aqui embaixo, não tem nenhum ângulo ainda. É por isso que é zero. Tipo 0 graus, por exemplo. E esse ângulo não vai ser 0 graus, vai ser um outro ângulo que já faz alguma coisa. Eu sou obrigado a começar nesse ponto? Não. É claro que eu posso começar, por exemplo, aqui. E se você começar aqui, o seu ângulo inicial não vai ser zero. O seu ângulo inicial vai ser o ângulo que for esse aqui, ó. Deixa eu pegar essa reta e colocar ali. Não, vou fazer uma outra reta porque isso ficou horrível. Então, o meu ângulo inicial seria algo assim, ó. Então, esse seria o meu φ, que é a letra 0. Minha fase inicial. Então, essa é o primeiro conceito importante de fase inicial, porque ele aparece em MHS. É o ângulo que ele começou esse movimento. Eu vou te falar que geralmente ele começa nesse ponto zero mesmo. Então, geralmente a fase inicial vai ser zero. Mas já sabe o que ela significa. E a fase, que é o ângulo mesmo, sem ser o inicial, é o ângulo que ele está em dado momento. E essa fase... Opa, e essa fase, ela vai ser aonde ele começou, mais o quanto ele andou. E como é um movimento uniforme, então é um movimento que ele anda meio que constante, ele não acelera nada, ele anda constantemente. É como se ele andasse tantos graus por segundo, sabe? E aí vai entrar a ideia de velocidade angular, que é esse ômega, que é tipo um W. Velocidade angular, isso vai ser bem importante para o MHS, é basicamente quanto ângulo eu ando em algum tempo, por exemplo, por segundo. Uma coisa muito comum é você dizer assim, ah, ele andou, sei lá, pi radianos por segundo. Isso é uma velocidade angular, é ângulos por segundo. Nada impediria dele falar assim, ah, ele andou, sei lá, 30 graus por segundo. Isso também é ângulos por segundo. É porque em física se usa muito radiano para ângulo. Aí se você não lembra direito como é que é radiano, essas coisas assim, vê o videozinho de revisão de trigonometria e essas coisas de radiano, porque lá eu explico um pouco melhor e relembro que ideia é essa. Mas esse ômega, essa velocidade angular, é basicamente o ângulo que ele anda por segundo ou por minuto, enfim, pelo tempo que você escolher. Isso vezes o tempo que passou. O que faz sentido, aonde eu estou, o meu ângulo final, em dado momento, ele é onde eu comecei, mais o quanto eu andei vezes o tempo que se passou, né? O quanto eu ando vezes o tempo que se passou. Então, só um exemplo rápido. Qual é a minha fase se eu comecei no zero? Então, minha fase inicial ela foi zero e eu tenho uma velocidade angular que ele anda, eu vou botar em graus, eu sei que não é comum, mas só pra gente entender, que ele anda, sei lá, tipo 15 graus por segundo. E se passou, sei lá, tempo 10 segundos.
É meio óbvio, tudo que você tem que fazer é ver, pô, se ele andou 15 graus por segundo, depois de 10 segundos, ele andou 150 graus. E como ele começou no zero, então ele vai estar no ângulo 150. Se ele tivesse começado no ângulo, sei lá, 40 graus, aí você faria, bom, ele andou 150, porque foi 15 por segundo, mas é 10 segundos. Só começou 140, é 150 mais 40, enfim, isso numa formulazinha seria a minha fase inicial, que é 40, mais a minha velocidade angular, que é 15 graus por segundo, vezes 10 segundos. E aí você vai fazer a conta, enfim, se você pode fazer de cabeça, dá 190 graus. Enfim. Então, essa primeira coisa importante, fase inicial vai aparecer no MHS e essa velocidade angular vai ser bem importante para o MHS. E eu vou pegar a carona nessa velocidade angular para relembrar aquelas ideias de período e frequência. Porque a angular é ângulo por segundo, certo? Mas uma volta tem 360 graus, ou 2π se forem radianos. Deixa eu escrever isso melhor. Então, 2π radianos. Então, esse é o ângulo de uma volta. Mas velocidade angular não é só ângulo, é ângulo por tempo. Só que o tempo que eu levo para dar uma volta eu chamo de período, que é t. Então eu crio uma fórmula com isso, que é a minha velocidade angular. Ela é, se for em radianos, que é como se usa geralmente, é 2π em radianos sobre t. Então essa é a forma que vai ser muito boa para o movimento harmônico, porque na verdade você não está nem aí. Quando vai usar movimento harmônico simples, você não liga para as coisas angulares do movimento circular. O que você liga é para o movimento harmônico. Então esse negócio de velocidade angular, ele aparece no movimento harmônico, mas não é ela que te importa. O que importa é esse período. Então, a angular que vai aparecer no momento harmônico só vai servir para você descobrir período. Ou, se você prefere, dizer que angular é 2π vezes frequência, que é meio que trocar período por frequência, porque eles são inversos. Então, essa forma vai ser importante, muito importante, para o movimento harmônico simples, porque você vai querer muito achar frequência ou período de movimento harmônico simples. E a angular que aparece na fórmula, ou enfim, na questão, ela vai te dizer isso. É literalmente você pegar 2π e multiplicar pela frequência, ou 2π dividido pelo período, e você tem a angular. Então, essas são as duas características, os dois pontos principais a entender. Conversão de angular de ômega para período ou frequência, como você preferir, e entender um pouquinho dessa fase inicial, porque às vezes ela aparece e pode te confundir.